E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a bordo. Hoje eu tô recebendo aqui um cara fera. O cara é brabo, sabe brabo? Brabo mesmo. Eu tô aqui hoje, gente, com o JP, o João Pedro, mais ser conhecido como JP, ele que é especialista em calistenia. Você sabe o que é isso? Cara, presta atenção, fica ligadinho, porque ele é um atleta profissional e nos deu a honra da sua presença aqui hoje no Viagem do Propósito. Seja bem-vindo, JP. Muito obrigado pelo convite, Paula. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre calistenia, esse esporte que está em ascensão agora e que vai dominar o mundo em pouco tempo. Uau! O JP, antes de mais nada, já agradeci aqui a sua presença, mas conta pra gente, porque assim, ó, quando eu conheci você no Instagram e eu vi, né, eu sei o que é calistenia, mas quando eu fiquei, eu falei, caramba, aonde que estava guardado esse esporte? Em que momento, em que caixinha que esse esporte estava ali engavetado? Conta pra gente um pouquinho sobre a calistenia. Vamos lá, é uma pergunta muito comum, por sinal, porque a calistenia, ela tem várias vertentes. Na calistenia, basicamente, calistenia é todo exercício que nós fazemos com o peso do nosso próprio corpo, sem adição de alguma anilha, alguma coisa assim. Uhum. Ou seja, você vai fazer exercício com o peso do próprio corpo. Só isso, utilizando a ação da gravidade para você se exercitar. Dentro da calistenia, nós temos pelo menos 3 vertentes, que é o street workout, o street lifting e o strength. São 3 modalidades dentro da calistenia. Então, assim, conforme a pessoa vai evoluindo, provavelmente ela vai sentir uma predisposição em algo que ela vai se encaixar melhor. De onde surgiu a calistenia? Assim? Calistenia vem da Grécia, da Grécia Antiga. Ah. Então, que calistenia significa kalos stenos, força e beleza. Ou seja, a ideia é de você fazer força de uma maneira bela, não apenas você executar um movimento, né? Então a gente bate muito nessa tecla de fazer os movimentos perfeitos. Isso às vezes demora muito tempo para que você se autolapide para buscar a perfeição. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, esse é um esporte que surgiu na Grécia e chegou aqui no Brasil há pouco tempo, né? Isso é quanto tempo que você pratica calistenia? Pratica, assim que eu falo? Isso. Eu já treino calistenia há 7 anos. Uau! Né? E eu sou atleta profissional. Uhum. Mas a calistenia é muito antiga. É um dos esportes mais antigos que nós temos como nota, porque antigamente não existia outra metodologia de treino, né? É claro que não era esse nome, mas a calistenia era e sempre foi a metodologia que eles utilizavam para treinar os exércitos. Antigamente, por exemplo, os próprios 300 de Esparta. Como é que eles treinavam? Eram os homens mais fortes e temidos daquela época. Então eles eram extremamente resistentes, bem condicionados. E eles tinham uma metodologia de treinamento. E não era musculação, crossfit. Não tinha academia, era né? apenas exercício com peso corporal. Uau. Entende? Então, assim, sentido. isso era calistenia. Só que com a evolução do esporte, foi aparecendo outras modalidades. Uhum. Como eu te falei, o street workout, que junta a parte estática, dinâmico de força e as combinações, né? A parte do freestyle também, que é aí que a maioria da galera se impressiona, que são as acrobacias, os movimentos complexos na barra. Aí tem a parte do strength, que são aquele foco em quantidade de repetição, entendeu? Aí tem aquelas grandes sequências de muita barra, flexão de braço, dips na paralela. E também tem a parte do street lifting, que é onde você faz os básicos com peso. Então só aí nós temos 3 modalidades, entende? E me fala já, o JP, a gente tem aí, hoje a gente tá fazendo também um ao vivo aí no meu Instagram. Passa o seu Instagram para que as pessoas possam já olhar para assistir esse podcast e falar, peraí, deixa eu dar uma fuçada aqui para eu entender o que esse cara faz. É JP_Olsen, OLSEN, com 2 N's no final. Certo. Ó, gente, segue lá. Vocês vão ver que bonito. É assim, eu confesso, JP, que eu te conheci há pouco tempo, né? O Instagram que me apresentou a você. E eu achei muito bonito, assim, é um exercício
como você falou, né? Que usa a própria força do corpo, mas é muito bonito, né? Exatamente. Agora, eu tava pensando aqui, que assim, acho que é muito a questão da mente, né? Com certeza. Quantos por cento você diz que é um trabalho também mental? 100% é um trabalho mental. Putz. Porque assim, quando você começa a treinar calistenia, é um esporte que automaticamente você entende e te força a te colocar numa situação de humildade. Porque às vezes uma pessoa, hoje eu trabalho com muitos empresários, e às vezes o empresário ele é de altíssimo destaque na área dele. Só que ele vai para um esporte que ele acha que ele vai se destacar, e ele tem que entender que vai ter um cara de 17 anos que vai ser muito mais forte e muito melhor do que ele. Então ele tem que ter o grau de humildade de entender que ele precisa respeitar os processos até chegar no nível que ele deseja. Seja desenvolver um físico, seja trabalhar algum exercício específico que ele quer aprender. E isso automaticamente coloca cada um no seu respectivo lugar, nos tornando mais resilientes, mais fortes, mentalmente falando. E a calistenia, você tem que ter muita concentração. Não é apenas você ir lá e fazer determinado exercício. Você tem que ter noção de parâmetro, de início, meio e fim. Eu quero fazer isso, então eu tenho que recrutar essa musculatura, ativar aqui para conseguir executar o exercício. Então, junto um trabalho de concentração, respiração, controle corporal, entendeu? Não é apenas você ter força, mas saber utilizar a sua força. É isso que eu ia falar. É um trabalho de consciência corporal. Muito, né? muito. Você tem que ter totalmente consciência de todos os seus músculos, né? E aonde você tem que ativar. Imagina que não é apenas você ter força, mas sim você ter a condição para utilizá-la, certo? Não basta apenas você ter... Eu gosto de dar esse exemplo porque eu sou um amante de carro. Mas não basta apenas você ter ali um carro, uma Ferrari na sua garagem. Você tem que saber pilotar ela, entendeu? É mais viável e mais inteligente você ter a condição para fazer alguma coisa para depois adquirir o bem material, entendeu? Então é melhor você ter um Fusca, mas com a capacidade cognitiva de dirigir uma Ferrari, do que você ter uma Ferrari com a capacidade cognitiva de dirigir um Fusca. Putz, essa é forte, é Entende? verdade, é isso mesmo. Isso tudo, como é que começou esse seu interesse pelo assunto, assim? Porque você é novo, né? É novo, né? E esse também é um assunto novo. Então, onde é que você aprendeu? Onde é que você foi atrás desse assunto aí? Então, tudo começou com o incentivo do meu pai, né? Eu sempre fui um amante de esporte, mas sempre fui muito magro. Então, isso me incomodava um pouco. Com 15 para 16 anos, eu comecei a olhar, né? Fase da puberdade ali. Comecei a olhar e falar, não, eu sou muito magro, preciso mudar, preciso melhorar o meu físico. E naquela época, a única alternativa era a academia. Falei, beleza, vou pra academia. Eu jogava bola na época, né? Eu quase fui jogador profissional de futebol, tá aí um fato sobre mim, que muitas pessoas não sabem. Quase. Mas o destino me colocou nesse caminho da calistenia. E assim... O destino ou seu pai? Não, o destino. Meu pai nem sabia o que era calistenia. Eu me inscrevi na academia e fui lá. Comecei a treinar. Treinei... numa academia que você Isso. descobriu a calistenia. Aí eu treinei 6 meses de musculação. Legal, é um esporte que eu admiro demais. Acho que assim, toda modalidade, todo esporte que você entende o que tem por trás do que ele quer te apresentar, não apenas levantar um peso, não apenas só correr, mas o estilo de vida por trás do que aquele esporte representa. É válido, né? A ideia é que a gente se movimente, mas que a gente faça algo que a gente goste de fazer. Que nós tenhamos prazer. Não adianta eu falar, faça calistenia, sendo que você não gostou, entendeu? Sendo que você tem aptidão para fazer uma outra coisa. É igual o tal da yoga, que falam para mim, você tem que fazer yoga. Não, você tem que fazer o que você gosta, ou em alguns casos o que você precisa fazer. Boa. Entendeu? Boa. Mas no caso da calistenia foi assim, eu comecei, fiz 6 meses de musculação, só que não foi algo que eu me encontrei, porque eu gosto muito de desafio. Sempre fui um amante de adrenalina também, né? Já fiz muitos outros esportes relacionados a isso. Isso não me preencheu. Eu senti que faltou alguma coisa ali pra mim naquele momento. Então, eu falei, eu preciso buscar uma rota alternativa, né? Eu quero mudar meu corpo, quero melhorar, mas eu não vi muito desafio na musculação. Falei, se eu zerar essa máquina, e aí? Acabou o desafio? Então,
meio que criou uma barreira ali em mim e eu comecei a buscar outras alternativas. Até então que eu vi um vídeo na internet, no YouTube, de um cara com as costas rasgadas, assim. Falei, meu, o que é isso? Aí eu comecei a assistir o vídeo, aí o cara, tava fazendo uns negócios na barra, andando assim, no ar. Falei, o que é isso? Eu nunca esqueço desse vídeo. Aí ele começou a fazer uns exercícios de ponta cabeça. Falei, é isso que eu quero fazer. Uau. Aí eu comecei a pesquisar. Passei uma semana assistindo vídeo de calistenia. Uhum. Aí conheci... E era muito iniciante, né? Em relação ao que é hoje. Uhum. O esporte evoluiu muito. Só que aquilo... Falei, é isso. Brilhou meus olhos. Comecei treinando em casa. Aí eu larguei a musculação. Comecei a fazer flexão e barra em casa. Né? Tive até que improvisar. Peguei duas banquetas que os meus pais tinham. Comecei a fazer exercício ali. Uhum. E esse foi o meu começo. Então, ali, nos primeiros 2 meses eu treinei no chão do meu quarto. Uhum. Entende? Com aquilo que você tinha. Com aquilo que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, apenas com uma vontade de querer melhorar. Uhum. Só que o pouco que eu fiz e o pouco que eu sabia, que eu fiz de exercício em casa, em 1 mês, eu tive superior questão de resultado em 6 meses de musculação. Caramba! E foi muito rápido. Qual que é a comparação? 6 meses de musculação com... Eu fiz 6 meses de musculação e o que eu não tive de resultado, eu treinava direito. Uhum. O que eu não fiz o que eu não tive de resultado em 6 meses de musculação, eu tive em menos de 1 mês de calistenia. Que isso? Né? Nossa. E foi surreal, isso me chamou muita atenção, porque eu não tinha visto resultado no meu corpo, né? E eu percebi que eu tive resultado palpável no meu corpo de melhora. Isso me motivou muito, porque não foi apenas o corpo que mudou. Eu percebi minha força mudando, minha resistência, fora que eu aprendi vários movimentos. E, ter a sensação de que eu dominava a gravidade, dominava o peso do meu corpo, isso foi surreal. Surreal. Entendeu? Surreal. Aí eu quis focar nisso. Aí eu fui conhecendo outras pessoas, eu comecei no Parque Vila Lobos, né? Aí conheci algumas pessoas que já faziam, mas... E esse foi o meu começo. E a partir daí... Eu fui ingressando nos campeonatos, participei do meu primeiro campeonato. Isso que eu ia te perguntar. Então existe um campeonato, existe, né, provas. E aí você foi vencendo, foi entrando nos campeonatos e foi... Não. Muito pelo contrário. Com 6 meses de calistenia, eu fui para um campeonato... Foi um campeonato, um dos primeiros campeonatos que teve aqui no Brasil, que eu soube, né? E eu falei, preciso competir. Quando chegou lá, eu não tinha noção de regulamento. E hoje nós temos tudo certinho, né? Regra, o que um atleta precisa fazer para cumprir os pré-requisitos para passar de fase e assim por diante. E eu fiz a apresentação. Eu lembro como se fosse ontem. Era 2 minutos de apresentação. E assim, a gente tem que fazer as sequências, né? Eu fui na modalidade de freestyle, que hoje eu atuo. E a gente tem, um exemplo. A gente tem 3 categorias de movimentos. 4. Tem os estáticos, os dinâmicos de força, os acrobáticos e os combos, que é a junção de todos eles. E a gente tem um campeonato intermediário, por exemplo. Você tem que fazer 6 movimentos para completar um combo, sem tirar a mão da barra. Entendeu? Aí, isso tem aparelho, a barra, as paralelas e o solo. E você tinha que usar os 3, passar pelos 3 em 2 minutos. Então era muito cardio, era muita resistência. Eu fiz minha apresentação na barra, fui pra paralela, comecei a cansar, fadigar. Quando faltava 1 minuto e meio, mais ou menos, eu fui pro solo. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu fui pro solo, eu fiz uma flexão, tentei bater palma e caí de peito no chão. E tinha um monte de gente ao meu redor. Você levanta, bate... E tinha um monte de gente ao meu redor. E eu lembro exatamente a sensação que eu senti de impotência quando eu tava no chão. Assim, eu lembro graficamente... Porque foi muito ruim. Foi impactante. E todo mundo que eu me inspirava no esporte estava ali me vendo numa situação de fragilidade. E eu falei comigo mesmo naquele momento. Eu nunca mais vou sentir isso. Eu nunca mais vou ser fraco ao ponto de passar essa vergonha que eu passei aqui. E naquele campeonato eu não fiquei em último, fiquei em 18º lugar de 21 atletas. Mas naquele dia foi uma virada de chave na minha cabeça para falar assim, eu vou treinar, vou ficar bom nisso. E eu vou ser um dos melhores. Se não o melhor no que eu fizer. Então, automaticamente, por mais que eu não tinha condição naquele momento, mas aquilo ali, aquele momento de dificuldade virou uma chave na minha cabeça
e combustível para que hoje eu conseguisse conquistar as coisas que a gente está conquistando, levar a calistenia para onde a gente sempre sonhou. E aí, você chegou no número 1? Eu ganhei alguns campeonatos, hoje eu pretendo competir ainda, né? Uhum. Pra galera que acompanha sempre pergunta, você pretende voltar a competir? Uhum. Pretendo sim, só que neste momento agora eu acredito que o papel que nós estamos fazendo para levar a calistenia para outras pessoas, igual você não conhecia, né? E a maioria das pessoas não conhece ainda, nessa profundidade que eu estou te falando. Então acho que o nosso papel é um pouquinho mais importante agora em relação a em relação a pensar só na unidade, entende? Então eu tô treinando, mas em breve aí estaremos em campo novamente. Sensacional. Com novas ferramentas, por sinal. Sensacional. Me conta uma coisa, você acha que a calistenia vai chegar como o CrossFit? Porque o CrossFit começou assim, né? Era um movimento tímido e de repente virou um furacão, né? Hoje todo mundo tá aí praticando CrossFit. Você acha que a calistenia vai nesse rumo? Eu não acho, eu tenho certeza. Uau! Eu acho que assim, todo esporte, ele precisa de voz. As pessoas têm que entender que não é apenas fazer um exercício com o peso do próprio corpo. Calistenia é muito mais que isso. Calistenia é você controlar sua mente, o seu corpo, você ter autoconhecimento para você utilizar a força que você adquiriu nos treinos em prol de desenvolver um exercício. Mas quando você desenvolve um exercício, você automaticamente está se desenvolvendo como pessoa, porque você se força a ser melhor. Isso emprega em todas as outras áreas da sua vida. A maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz tudo. Então, se você se desenvolve em uma área, automaticamente você vai adquirir o hábito de se desenvolver em outras áreas. Então, tenho certeza que a calistenia ela vai chegar em patamares assim, oscilantes. Porque a gente nunca teve tanto espaço de fala e tantas pessoas também interessadas no esporte. Entende? Então, acho que agora é a fagulha que tava precisando para que a gente... É a bola da vez, é a calistenia. Eu acredito que sim. Que incrível, né? Pois é uma das coisas que apareceu para mim no Instagram. Eu sou uma amante de esportes. Eu cresci fazendo esporte. Fiz aí anos de balé clássico, jazz e muita musculação. Eu gosto bastante de musculação. Eu também. E eu ia chegar nessa pergunta, assim, eu tô meio, né, em dívida com esse processo, mas é porque eu tô num processo, não é justificando, então tô entrando de volta aí no meu prumo, né, e é interessante que quando a gente cria essa memória celular, né, o JP, um pouquinho que eu faço, assim, 2 semanas na academia, já volta, as coisas vão voltando, né. Eu falo assim, eu tenho uma batata da perna que eu não sabia que ela era tão preciosa, assim, que é extremamente definida, sabe? Aquela coisa que você põe o salto, salta, assim, tal. Aí outro dia eu tava aí vendo esse movimento todo, falando, não, a batata da perna é fundamental, porque é ela que bomba pro coração. Eu falei, cara, eu sou forte. E assim, a importância que a gente tem de cuidar do nosso corpo, né? A gente tem visto aí pessoas tendo uma longevidade de vida, né, com uma qualidade de vida com relação fazendo essa junção corpo, alma e espírito. E mais do que nunca, o JP, eu trago essa reflexão pra gente, não se falou de tal maneira, nós estamos num momento em que a tríade está em alta, corpo, alma e espírito. E olhando para a calistenia, a gente percebe que, assim, de todos os esportes, eu posso talvez estar enganada, né? Talvez tenha outros, e quem sou eu para falar, né? De todos os esportes, eu não tenho esse conhecimento. Mas, assim, a calistenia, ela é hoje uma atividade que tem muito a ver, né? Essa sua capacidade, né, de ter esse domínio próprio, que, aliás, é uma coisa bíblica, né, domínio próprio, né? Reinar sobre o seu próprio corpo. Exatamente, né? Então, esse domínio próprio, essa consciência, né, daquilo que você tem com uma atividade física. Eu acho, assim, que uma modalidade, né, que faz, assim,
que tem assim uma... E a pessoa pode fazer essa atividade, ela não precisa necessariamente estar numa academia, certo? Muito pelo contrário. Uau. Muito pelo contrário. Voltando ao que você falou, eu sou um amante de esportes, mas eu me encontrei na calistenia. Eu já passei por praticamente todos os esportes que você puder imaginar. Eu sempre fiz questão de testar. Então, se você nunca treinou calistenia, eu acho super válido. Às vezes você vê os vídeos na internet. Faz um teste, faz uma aula. Por exemplo, hoje a gente tem o Templo da Calistenia, né? E a gente tem uma rede de professoras para atender todos vocês Legal. que querem... Como é que chama? Templo? Templo da Calistenia. Isso tem um Instagram? Tem sim. Templo da Calistenia no Instagram também. Tá. Para todos vocês que têm vontade, ouviu alguma coisa na internet, que quer fazer um teste, mas não sei, eu não consigo. Vocês conseguem, porque a calistenia, voltando, ela é extremamente adaptativa, né? Então a gente tem ali as progressões, tem o exercício X, aí a gente consegue dividir esse exercício em mini progressões para que até uma criança e um velhinho consiga fazer, mesmo que não tenha nenhuma experiência com esporte. Então ela é extremamente adaptativa, fazendo com que você tenha ali um início e vai evoluindo gradativamente até chegar no objetivo desejado. Entendeu? Você falou aí de isso criança. É muito bacana. Tem crianças já praticando isso? Muito. Tem várias pérolas aí com a gente. Hoje tem o Luquinha, tem o Júlio também, que pra mim é um dos meus filhos aí que o esporte me concedeu. Que hoje é um atleta já. Uau, ele tem quantos anos? Tem 11 anos. Sério? Tem 11 anos, o Luquinha também. E tem uma turma jovem vindo aí com tudo, né? A gente tá montando uma turma 50 a mais agora em preparação para campeonato. Sério? Você sabe que um dos trabalhos que eu faço dentro do turismo, você não conhece, né? Mas a minha área de atuação, eu trabalho com viagens humanitárias, né? Trabalho com viagens para os 50 a mais. Que legal. E a gente tem um grupo de 50 a mais, né? Que é nacional. Inclusive, recebi aqui a responsável por esse grupo. E que interessante saber que esse grupo dos 50 a mais já está envolvido. E se vocês querem saber mais, só olhar no meu Instagram que lá tem um projeto muito bacana com um cara que, por sinal, vocês conhecem. Não, fala aí, ó. Aqui tem que entregar tudo. Gente, é o seguinte, o JP, ele tá na crista da onda hoje, tá? Vou falar assim, porque é verdade. Então, ele tá treinando os grandes nomes aí. Então, o Pablo começou... O Pablo começou agora, há pouco tempo, né? O Pablo começou com ele, o Pablo Marçal, o Rodrigo Faro, o Afonso Nigro. Aliás, o Afonso, ele esteve na casa dos meus avós. Eu até mandei uma mensagem outro dia com ele, a gente falou um pouco sobre isso. Mas, assim, quem são essas pessoas? Conta aí as figuras que você tá treinando. Tem muita gente, né? A gente tá com uma turma bem massa. E a galera tá entendendo o propósito do que eu te falei, né? De você controlar seu corpo, sua mente. E a calistenia, como você estava falando também, ela é um esporte que a gente pode praticar em qualquer lugar. Se aqui dentro do estúdio eu quiser treinar, porque eu não tenho tempo de ir numa academia, eu consigo treinar no espaço 2x2. Eu comecei dentro do meu quarto, entendeu? Basta você ter disciplina e persistência para seguir no processo. Mas desde que você tenha as habilidades necessárias, o conhecimento para aplicar e a vontade de desenvolver, é impossível você não evoluir. Mas você fugiu da minha pergunta. Respondendo a sua pergunta, hoje a gente está com o Rodrigo Faro, o Pablo Marçal, o Marcos Paulo, o Igor Costa da harmonização facial, que hoje é um grande amigo também, alguns DJs, né? O pessoal aqui de Alphaville conhece bastante a gente. Tem os gêmeos também, da Gemini Construtora, tem o MC Daniel, tem uma galerinha aí, e tem o Afonso. Você, quantos % dos seus clientes estão aqui em Alphaville? Você sabe que isso aqui é um outro planeta, né? Aqui é onde muita coisa acontece. Né? Pelo menos uns 45, 50%. Entendi. E você atua como um personal? Você para ter uma aula com você, eu tenho que te contratar. E aí eu vou até você ou você vem até mim? Hoje a gente tem a empresa, né? Que é o Templo da Calistenia. Que é o Templo. Isso. Hoje o meu intuito é desenvolver um projeto. Hoje eu tô com o Hugo também, né? Que é um grande amigo aí na área... nós vamos falar disso. Na área da
da fisiologia, um mestre, assim. E a gente tá com alguns projetos juntos para desenvolver a calistenia e juntar um conhecimento com o outro. Eu ia falar isso. Para trazer algo maravilhoso aí para quem quer iniciar. Então a gente tá com alguns projetos de mentorias, né? A gente vai iniciar algumas mentorias high ticket. Estamos iniciando também um projeto 60 dias. Esse projeto 60 dias, já dando um spoiler aí para quem tá assistindo, vai ser, a gente vai montar um grupo de pessoas, só realmente quem quer iniciar na calistenia aí da sua casa ou de qualquer lugar, mas da maneira correta. Então serão 60 dias ininterruptos que a gente irá treinar de manhã e de noite, de segunda a sexta-feira, e conteúdo ali a 1000. Serão 2 meses de foco total para você desenvolver e criar sua base na calistenia para a gente posteriormente iniciar aí os movimentos. Sensacional. Gente, o Hugo, ele esteve aqui com a gente já no nosso podcast. Volta aí que vocês vão ver o episódio com ele, o Hugo Eite. Ele é um grande amigo que Deus me deu, é um presente de Deus assim na minha vida. A gente até fez aí o nosso churrasco de negócio que a gente fez há 2 semanas atrás. Ele entrou comigo aí nessa parceria. E o Hugo, o Pablo chama ele de bruxo, né? Porque o Hugo, ele descobriu que um dos chamados dele, ele é formado em educação física, ele é campeão de fisiculturismo, né? E ele descobriu que um dos chamados dele era resolver as dores, né? Curar as dores. E é interessante porque, assim, são 2 pessoas bem diferentes, né? Você e o Hugo é um casamento perfeito, né? Sim. É uma junção, assim, né? De habilidades. E ele veio da calistenia. Entendeu? Pois é. E isso é muito bacana, que é exatamente o que você falou, Paula. A gente une um conhecimento aplicado de prática, de treino, em um mutirão ali de exercícios para que a gente consiga ter um estilo de vida saudável, mas nesse processo a gente vai mexer em algumas coisas que provavelmente estavam paradas ali há muito tempo, entende? Então também nesse processo entra o Hugo para ir fazendo as correções do que a gente precisa para manutenção dessa nossa máquina, que é o nosso corpo, e desenvolver ela da melhor maneira. Então não é apenas os treinos, né? Mas sim as correções, todos esses detalhes mínimos, mas que fazem toda a diferença, entende? São os ajustes aí. Meu, vocês vão bombar. E vai dar muito bom. Então aguardem novidades que tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso aí. A gente até estava esperando o Hugo, a gente ia fazer esse podcast junto com o Hugo, mas ele precisou atender o Pablo. Mas assim, quando o Hugo comentou comigo, eu falei, cara, é um casamento perfeito. Sim. Porque eu já estava sondando você no Instagram há algum tempo, né? Curiosa, né? Porque eu achei um esporte diferente, novo. Muito. E assim, eu tô aí já paquerando pra saber como é que eu vou poder fazer parte desse Vamos movimento fazer, aí. sim. Não, porque eu quero. Aqui, assim, o povo vem aqui e lança os desafios pra mim. Então, eu tô com uma série de desafios. De parar de comer açúcar, parar de comer glúten, de criar minha mentoria. Cada um que vem aqui joga uma bomba em mim. E aí eu falei, não, gente, vocês mandam essas bombas até julho que depois nós vamos executar tudo. Então, assim, é muito legal entender que Deus tem unido propósitos, né, JP? A gente estava ali, antes aqui de começar, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quão essa mesma frequência, essa mesma energia, ela vem sendo atraída, né? Então é como se fosse um Lego, que de repente as coisas vai tudo se encaixando. Sim. E aí eu te perguntei, como é que é esse lado espiritual? Você sempre teve esse lado espiritual? Como é que é esse seu lado, JP? Então, eu cresci... Saindo do físico. Eu cresci, dizemos na igreja, né? Eu sou cristão. Igreja o quê? Católica? Não. Evangélica? Igreja evangélica. Congregação Cristã no Brasil. Nossa, da congregação? Sim. Nossa, porque congregação é assim, homem de um lado, mulher do outro. Sim. Que legal. E fui nascido e criado na graça. Amém. E eu vivo um propósito de Deus, como eu te falei, na minha vida. Eu fui uma promessa na vida dos meus pais. Meu Deus. Porque minha mãe não podia gerar. Né? Sério? São Samuel. Ela... Eu gosto de dizer, até fico feliz e me emociono. Porque ela faleceu, né?
alguns anos atrás. E hoje eu gostaria muito que ela tivesse o privilégio de ver e de viver tudo que eu tô passando, sabe? Que é muito gratificante. Eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz. Ela tá vendo. E muito orgulhosa. Então, eu vivo um propósito de Deus na minha vida, sabe, Paula? Porque os meus pais casaram e o sonho da minha mãe era ser mãe. E meu pai, o sonho dele também era ser pai. Só que ele pediu pra Deus que ele só queria um filho se Deus desse condição pra ele de cuidar do filho dele. E de criar o filho dele. E com 10 anos de casada, os dois, minha mãe já tinha desistido, né, praticamente. Mas lá atrás Deus tinha feito uma promessa, que ela seria mãe. Até um dia que ela foi no médico e ela estava grávida. Meu Deus. E ela tinha ovário policístico, útero infantil, trompas viradas. Ela, nossa, literalmente, foi um milagre. Ela não podia gerar. Meu Deus. E até o meu próprio nome, né? JP é a minha marca, mas João Pedro, né? Pra quem não sabe o meu nome. Foi uma profecia de Deus. Então hoje a minha vida, ela gira em torno disso, sabe? Hoje, aonde eu estou, aonde Deus está me colocando, é tudo um caminho que Ele tomou para que isso acontecesse. Então, saiba que se a gente está aqui é porque Ele permitiu, Ele escreveu que isso ia acontecer. Né? Então hoje, você falou do propósito do Hugo. Meu propósito é mostrar para vocês que estão nos assistindo agora que vocês precisam cuidar do corpo de vocês, porque o corpo de vocês é o templo. Na própria palavra de Deus já fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E espírito forte não habita em corpo fraco. Então é muito mais do que você se aparecer porque você tem um corpo bonito. Não, é você estar bem consigo mesmo, envelhecer bem, ter qualidade de vida, para um dia poder abraçar os seus filhos, os seus netos, e estar bem, né, quando isso acontecer. Não numa cadeira de rodas, não numa situação que você precise de outras pessoas, seja dependente. Então, para mim, hoje isso que é o esporte. Hoje a calistenia, ela é um estilo de vida que me permite ser mais saudável e forte para que eu envelheça bem. Uau. Né? Então, hoje esse é meu propósito, mostrar para as pessoas que nunca ouviram falar do esporte, que existe uma alternativa, que você pode se cuidar de onde você quiser. Basta você ter força de vontade e disciplina para que você, neste processo, se torne forte, se aprimore e alcance o ápice da sua forma física. Né? E não só isso, você se conheça de fato, porque eu realmente comecei a me conhecer quando eu comecei a treinar. E aí quando você começou a treinar, você descobriu que você era mais forte do que você imaginava? Foi um processo, né? Você foi se desafiando? A gente luta diariamente conosco mesmo. Porque a gente acha que a gente tem um concorrente ou outro, mas a guerra é com a gente mesmo. Né? Você tá de falando se auto-aprimorar, de evoluir. Você tá falando aí, eu lembro quando eu era menina, né? E desculpa. E eu tava na barra fazendo plié relevé, né, no balé. E aí a minha professora, que é minha tia, ela falava assim, tá queimando! E aquele negócio, pá, ia plié relevé. Se tá queimando é agora que tá ficando bom, não para! E aí eu lembro das minhas amigas ao lado parando e eu ficava com aquilo assim, sangue no olho. Caraca, se tá queimando agora que tá bom. Então ela, não, pare, tô que plié, relevé. E isso gerou essa minha batata da perna, que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, né? Porque acho que eu preciso fortalecer todo o resto. Mas assim, então assim, toda vez que me fala de esporte, me fala de desafios, né? E um outro desafio que eu tive, eu fiz muito esporte, mas assim, outro desafio que eu tive foi com relação à corrida, né? Eu morei na Bahia um tempo, e aí tinha um grupo que subia, a gente chamava para correr até o 8, morava em Itacaré, não sei se você conhece. Conheço. Então, eu morei lá em Itacaré, e aí na cidade de Itacaré tem uma descida, né? Então a galera subia até o 8 e voltava, eram 8 quilômetros, né? E de volta. E aí, e o povo fazia uma festa. Porque a gente foi, eu falava, cara, eu preciso subir esse negócio, cara. Não, mas você não dá conta. Eu fumava, né? Eu falava, cara, não é possível, eu vou subir esse negócio. E eu lembro assim, que eu quase tive um piripaque de verdade do coração, assim. Chegou no segundo, 2 quilômetros, eu tava... E eu falava, gente, não é possível, não vou morrer por esse negócio, vou. E aí eu
realmente me desafiei, né? É aquilo, né, que tá na sua cabeça. E eu falei, não, cara, eu tenho que concluir esse trem aqui, né? E aí, realmente cheguei a concluir esse 8 e durante muito tempo eu fiquei nessa equipe de corrida. E eu vejo assim, sabe, o JP, que aquilo que você falou, né? Um espírito forte não habita num corpo fraco. E o que eu vejo hoje é que existe um grande movimento, né, celestial, de pegar essas pessoas que têm buscado cada vez mais o reino de Deus, que são fortes espiritualmente, e inserindo elas no esporte, para tornar elas com corpo. Você tem sentido isso, esse movimento? Sim, com certeza. Porque não é só eu, não é possível, não é possível, esses crentes estão tudo doidos, porque agora os crentes estão tudo indo para a mesma direção, então parece que assim, um mover celestial, agora ó, pega esses crentes aqui que estão na frente, porque crente, gente, é modo de dizer, tá? Não tô... Crentes são as pessoas que acreditam em Deus. É isso aí, né? Sim. Mas você tem visto isso? Com certeza. Porque as pessoas estão entendendo que é uma responsabilidade. Assim como você se alimenta, assim como você tem o hábito de tomar água, por exemplo, se você não tomar água você vai morrer, você precisa cuidar do seu corpo. Uhum. Você tem que encontrar alguma coisa que te faça bem, que você consiga ali ter uma qualidade de vida. Porque senão, você tem que entender uma coisa. Eu sempre falo isso. Nós viemos aqui com apenas uma certeza, que nós temos uma data de validade. E a gente tem que buscar fazer com que essa data de validade ela demore para chegar e que nós passemos por esse processo, essa viagem da vida da melhor forma possível. Exato. Porque Deus, ele é perfeito. Deus é rico. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele é saudável. Entendeu? Então, eu penso muito nisso, Paula. Eu penso que Deus, nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós temos que, ao máximo, buscar se aproximar dele. Ser essa imagem Exatamente. dele, né? Daquilo que ele é. E o que é ser a imagem dele? É buscarmos, nos buscarmos nos aprimorar diariamente, amar o próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar alguém sendo que você não se ama? Poxa, pega essa aí, gente. Entendeu? Como que você quer ajudar as outras pessoas sendo que é você que precisa de ajuda? Quando nós entramos no avião, por exemplo, qual que é a primeira instrução de medida de segurança que nós temos? Primeiro põe a máscara Coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Então como é que isso você vai falar de saúde sendo que você não cuida da sua saúde? Às vezes Como é que você vai falar do reino se você, né, não vive? Exatamente. Então, a gente tem que dar o exemplo. Como é que eu viria aqui falar sobre calistenia sendo que eu não praticasse? Sendo que eu apenas visse algum vídeo na internet, gostasse e não colocasse em prática. Então, hoje em dia, eu vejo muitos intelectuais sem prática. Então, às vezes é mais válido você ter prática, vivência, do que você ficar na frente de um computador só lendo e estudando. Porque o que faz com que você gere experiência, transforme pessoas e a si mesmo, são as experiências e a prática. Uau. Entende? É isso aí. O JP, quais são os seus planos, assim? Eu sei que a gente, né, a palavra de Deus diz que o homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Mas quais são os seus anseios como ser humano, né, como um homem, como esportista? Qual que é o seu, para onde você está indo? Hoje a minha missão é levar a calistenia o mais longe possível e instaurar esse estilo de vida no máximo de pessoas que eu conseguir. É mostrar para as pessoas que hoje estão nos assistindo que elas podem ter uma vida longa, feliz, saudável e realmente cada um que está nos assistindo se tornar uma pessoa forte. Entendeu? Não só forte de corpo, mas forte de mente, de espírito também. Porque eu às vezes até brinco com alguns amigos meus. Às vezes eu entro tanto num estado de flow quando eu tô treinando, que às vezes eu sinto a presença de Deus. Às vezes sem camisa, treinando ali no meu esporte de treino, eu sinto a presença de Deus comigo. Entendeu? Isso é uma conexão que você vai adquirindo, e às vezes você não vai encontrar na igreja. É você e ele, sabe?
Isso é muito legal. Muito. Porque às vezes se eu tivesse num lugar com mais um monte de gente, eu não teria essa conexão. Eu ia falar isso. E uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, o meu maior mentor é ele, por sinal. Todas as respostas que a gente procura tá dentro da gente. Caramba. Todas. Pega essa. Então, às vezes você tá procurando tanta coisa lá fora, mas você esquece de se voltar pra dentro de você. Entende? Uhum. Então a ideia é que a gente se conecte, busque formas de se conectar com conosco mesmo, com o nosso íntimo, pra tirar de dentro da gente as coisas mais valiosas que tem. Porque vai ser através disso, desse tirar de dentro pra fora, que às vezes acontecem as transformações milenárias na vida de milhões de pessoas. É isso aí. Entendeu? É isso aí. A gente estava fazendo aqui, gravando um pouco antes de você chegar, e nós estávamos falando sobre os ruídos, né? Então, às vezes, você tá tão atribulado, tão cheio de atividades, né? Com a mente tão ocupada, que você, às vezes, não consegue ouvir a voz de Deus. Deus fala com você a todo instante. Mas, como a gente está cheio de ruídos, às vezes aquilo passa e você fala, Deus não está falando comigo? Não, Ele está falando com você. Então, o esporte, e eu até vejo isso também na calistenia, por conta dessa concentração, né, que se faz necessário, é um momento realmente de você ter uma conexão, Sim. né, celestial. É um momento de você... Eu lembro que quando eu estava correndo, e por diversas vezes eu corri sozinha, e eu lembro de uma vez que eu comecei a correr, e no meio do rolê, Deus assim falou comigo, eu comecei a chorar. Então eu tava correndo e chorando. Eu falava, gente, quem passar vai falar, gente, o que essa pessoa corre e chora ao mesmo tempo, né? Que loucura. Mas como a gente precisa calar, muitas vezes, né, o JP, esses ruídos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Né? Como você falou, quando eu tô ali treinando sozinho, eu sinto a presença, eu tenho certeza. Eu imagino que deve ser um momento que talvez um dos momentos que você mais sinta a presença de Deus. E eu sinto muita falta quando isso não acontece. Puxa. Muita. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque assim, um dos motivos também que muita gente hoje procura a gente é que eu também falo que esse é um ponto de intersecção que difere muito a calistenia de outros esportes. Porque você tá treinando ali e é como se todos os problemas desaparecessem. É como se você limpasse a sua mente. Eu falo que assim, o próprio cérebro, ele funciona com vícios. Nós precisamos de um vício. Só que você escolhe se você vai ter um vício que vai te destruir ou um vício que vai te construir e te edificar. Uau. Entende? Então a ideia é que a gente busque alternativas, experiências, vícios, para que isso nos construa, nos melhore, nos aprimore. Então, na própria calistenia, eu sinto muito isso. Porque ela te força a você ficar no presente. E hoje a gente vive muito. A gente vive muito no passado, com medo do que pode acontecer, se preocupa com o futuro, ansiedade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E você sabe, né, que excesso de passado é depressão. Uhum. E excesso de futuro é ansiedade. Uhum. Então, a gente precisa de coisas que nos coloquem aonde? No presente, onde a vida realmente acontece. E a calistenia é uma dessas coisas. É isso que eu... Entendeu? Uhum. Que não é, você não vai apenas ali chegar e fazer. Não. Você tem que limpar a mente, limpar. Esvaziar, concentrar e pra vir executar. pra cá. E vir pro presente. Senão você não faz. Uhum. Entendeu? Porque você tem que recrutar você tem que saber exatamente recrutar a musculatura certa, na hora certa. Senão você não faz o exercício. Caramba, que entendeu? Demais, né? E isso te torna mais forte e te coloca onde você precisa estar. Uhum. E automaticamente isso desenvolve todo ao seu redor coisas que diminuem a ansiedade, diminuem a depressão, todas essas coisas que hoje a gente tem muitos remédios, né, pra tentar conter essas doenças, mas que são facilmente curadas e tratadas com exercício. E você já atendeu alguém que tinha esses quadros aí de depressão, de ansiedade, e através da calistenia eles te deu aí um testemunho sobre... A maioria dos jovens hoje é assim. A maioria dos jovens, Paula. A gente vive numa geração que ela foi construída por homens... A geração anterior foi construída por homens fortes. E homens fortes constroem tempos fáceis. Só que tempos fáceis constroem homens fracos.
É verdade. Então, hoje a gente vive, não tô falando numa sociedade de homens fracos, tá? Não me levem, não me interpretem por esse sentido. Uhum. Mas a gente vive numa sociedade onde tem dois pontos muito extremos. O primeiro deles são as pessoas que elas são extremamente bem desenvolvidas e muito fora da média. E o segundo ponto são aquelas pessoas que elas estão numa situação muito difícil. Que elas basicamente se perderam nelas mesmas. Onde ela tá cheia de problema, com depressão, endividada, com problema no relacionamento, enfim. Todo mundo tem problema, mas a pessoa tá no extremo do extremo. Uhum. E hoje em dia muitos jovens estão nessa situação. Uhum. Sem rumo, sem foco, sem propósito. E um dia eu já fui esse cara. Porque eu não tinha me encontrado. E a calistenia foi um gatilho para me encontrar. Foi uma forma que Deus me permitiu de entrar, um lugar que Deus me permitiu de entrar, para que eu realmente entendesse qual era o meu propósito de vida. E respondendo a sua pergunta, tem muitos casos de alunos que marcaram muito a minha trajetória até aqui. Um deles foi de um menino que foi um caso bem delicado, tá? Se alguém tiver algum gatilho. A mãe dele me ligou não, perdão. Ela me mandou mensagem no TikTok, isso há um ano atrás, logo quando tava começando. Falou assim: JP, meu filho ama seus vídeos, mas ele tá em casa, ele não sai do quarto, e eu não sei mais o que eu faço. Porque eu tenho medo dele tentar alguma coisa contra a vida dele. Porque eu não falo mais com meu filho, eu coloco a comida na porta e ele só pega a comida, eu não vejo meu filho. Ele vai dormir 5, 6 horas da manhã pra acordar 5, 6 horas do outro dia. E é esse looping. Caramba. E naquele momento, eu senti o desespero dela e Deus tocou no meu coração. Ela fala pra ela te ligar. Eu nunca fazia isso. Passei meu telefone pra ela na hora me ligou. Ela contou a história do menino dela. E eu falei, não, traz ele pra eu conhecer. Resumindo, eu comecei a treinar ele, né? E como se fosse um atleta, igual sempre. A gente sempre treinou em grupo com os meninos. E esse garoto, ele começou a se desenvolver. Ele chegou no primeiro treino, eu lembro como se fosse ontem. Tipo, meio que morto-vivo, assim. Sabe? Desse jeito. Sem vida. Exatamente. Aí eu fui falando com ele, conversando com ele, dando alguns conselhos. E o esporte automaticamente foi levantando ele, melhorando a autoestima. Ele foi vendo, ele aprendendo algumas outras coisas que ele jamais imaginava fazer, melhorando o corpo. E gradativamente ele foi crescendo e evoluindo, até que chegou com 2 meses de treino. A mãe dele me manda uma mensagem, eu tenho essa mensagem salva no meu celular, né? Eu tenho algumas mensagens que me impactaram pra continuar fazendo o que eu faço. É importante. E ela falou exatamente assim: JP, obrigado. Eu quero te agradecer porque você mudou a vida do meu filho. Uau. E eu te agradeço de verdade porque hoje ele pesa até o grão de arroz que ele come. Que isso? E o garoto que só vivia dentro do quarto, trancado, que só jogava videogame e era extremamente depressivo, hoje voltou a estudar, tá trabalhando com o pai dele, tá treinando, tá fazendo dieta, mudou literalmente todo o estilo de vida do garoto. E de praxe, toda a família dele começou a treinar. Caramba. Por conta de uma atitude que ele teve. Então, Paula, isso hoje me motiva. Isso hoje me inspira, porque eu sei que tem muitas outras pessoas iguais a ele que precisam de um incentivo, precisam ver que a vida é linda, a vida é bela. E vocês têm o maior dom. Acho que assim, Deus ele deu, na minha interpretação, todo mundo nasceu com um propósito de vida. Ninguém veio aqui por acaso. Com certeza. Essa é a probabilidade de você ter nascido? É 1 em 1. É 1 em 3 trilhões. Putz, 1 em 3 trilhões. Então, não é por acaso que a gente tá aqui. Você nasceu com dom. Você tem um diamante dentro de você especial que ninguém mais tem. Amém, é verdade. Em 8 bilhões de pessoas, você é única. Pode ter pessoas, né? Pode ter pessoas parecidas, mas a sua essência é única. Não tem clone. Entendeu? Isso. E cada pessoa que hoje tá nos assistindo tem uma pedrinha
que te difere dos demais. Você só precisa encontrar ela. E precisa, às vezes, estar no lugar certo pra fazer com que, às vezes, uma outra pessoa te dê um toque. É isso. Cara, você tem esse talento. Você pode ir por essa área. E essa é a ideia que eu carrego. E assim, dentro desses dons, o maior dom que a gente tem é o dom da vida. E muitas pessoas não valorizam ela. É verdade. Só que às vezes não valorizam, não é nem porque a pessoa não quer viver, mas é que ela perdeu a vontade. É isso. Então, a minha ideia é mostrar pra essa galera que, meu, você é forte. Você consegue. Você pode muito mais do que você imagina. Só basta você ter um incentivo certo, estar no lugar certo e você ter noção palpável de que você consegue fazer essas coisas. Porque a partir do momento que você vê que você, no primeiro treino, você fez uma flexão, só que no segundo, terceiro, você fez 10, vira uma chave na sua cabeça. É um detalhe. Ah, flexão de braço. Deus está nos detalhes. É isso. Os detalhes são as coisas mais importantes da vida. A partir do momento que você entende que você tem a capacidade motora e intelectual de evoluir brutalmente em pouco tempo, automaticamente você fala, puta, eu consigo fazer isso em outra área. Então eu vou estudar melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um esposo, uma mulher melhor. Então automaticamente começa um desencadeio de outras atividades na sua vida. Você fala, meu, eu sou um super-humano. Você só precisa ter esse feeling, essa primeira experiência. Essa virada de chave. O JP, você tava falando aí, e eu tava aqui imaginando, né? Quantas pessoas que estão em casa hoje, né? Que estão nesse estágio, depressivas, né? Desmotivadas. Esse excesso de informação que a gente tem vivido nessa geração, com essa superabundância de informação, acaba fazendo com que as pessoas se comparem umas com as outras, e que o inimigo é tão astuto, né? Que ele tem botado aí dentro dessas pessoas um sentimento de incapacidade, de inferioridade, né? E nós que estamos aí, né, com esses canais de comunicação, que temos essa nossa identidade ativada, a importância que a gente tem de levar essa mensagem, né? De trazer o reino, né? De uma maneira feliz, agradável, doce, verdadeira, palpável. Porque quando a gente fala sobre a vida, não tem como a gente falar da vida se não lembrarmos de que ela é passageira, né? Por isso, o Viagem no Propósito, ele fala sobre isso. Essa nossa vida é uma viagem. E o que você vai querer levar dessa vida? Você vai ficar aí sentado, conformado, né, com essa condição que te colocaram? Porque com certeza se você hoje talvez não esteja vivendo a vida que você sonhou, é porque alguém te colocou nisso. Seja um pensamento ruim, seja seus amigos, seja alguma situação que te deixou para baixo. Então, assim, a nossa mensagem aqui, JP, que vai muito de frente com tudo isso que você está falando, é sobre isso, né? Tome uma decisão. Tome uma decisão, né? Decida ter uma vida melhor. Decida se desafiar, né? Para que Deus possa agir na sua vida. Não tem como Deus agir na sua vida se você ficar parado no mesmo lugar, né? Se você ficar trancado dentro do seu quarto. Eu fico imaginando o desespero dessa mãe de ver um filho lá dentro, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho de 11 anos. E eu fico imaginando, meu Deus, que desespero, né? A criança não sair mais, né? Então, assim, você que é mãe ou você que está passando por esse momento, decida, né? Mudar de vida, né? Decida se dar uma chance. Mas dentro disso, Paula, tem duas coisas que eu acho extremamente importante a gente pontuar. Você falou sobre Deus, né? Esse poder de decisão. Deus, ele é extremamente educado. Né? Ele é gentil. E ele vai bater na sua porta. Mas é você que tem a responsabilidade de decidir se vai abrir a maçaneta ou não. É isso aí. E o segundo ponto é que
dentro disso, às vezes a pessoa ela precisa... Como é que a gente fala para uma pessoa que tá em depressão, que não levanta de uma cama, que não tem dopamina nenhuma no cérebro? Levanta daí. Acho que falta a gente entender e se colocar no lugar dessa pessoa também. Como que estímulo ela precisa para que ela consiga levantar? Porque não basta apenas um poder de decisão. Ela precisa viver alguma experiência que transforme ela. Uma motivação maior, né? E começa nos detalhes, igual eu falei. Não adianta você falar, eu vou fazer tal coisa. Que não vai. Entra no ponto também dos pequenos hábitos. Porque imagina que um castelo ele é construído de bloco em bloco. Então você começa ali, coloca um bloco, depois você coloca outro, e gradativamente você vai construindo um império. Entende? Uma casa, enfim. Só que dentro desses detalhes, começa com pouco. Começa pegando areia, junta a areia com o cimento. Entendeu? Isso... E a gente vai pegando essas mini conquistas. Você vê, opa, consigo. Então, por exemplo, você que está aí nos assistindo e você está nessa condição, cara, fala assim, eu vou começar. Mas começa com o que você tem. Assim, eu vou fazer 30 flexões e 30 agachamentos todo dia. Durante um mês, durante 30 dias, já foram 900 flexões e 900 agachamentos. Então você já não é a mesma pessoa. Você já não é. Então você já criou um mini hábito, um micro hábito. E a partir desse, você fala, puta, 30 tá fácil. Consigo fazer 50. Você vai automaticamente, de degrau em degrau, mudando a sua frequência, subindo. Aí o cara que tá... Fala, a pessoa que não saía da cama, ela já... eu tenho que fazer tal coisa. Então você já está num objetivo. Então é de passo em passo. Porque às vezes você tá escutando a gente, mas fala, tá, como é que eu dou o meu primeiro passo? E o primeiro passo é o mais importante. Comece com pequenas coisas. Igual a gente tava falando antes de começar, sobre o açúcar. Comece a falar, vou tirar por 3 meses o açúcar. Não. Vou tirar por uma semana. Vou ficar um dia sem açúcar. Vou tirar o açúcar do café. Isso. Já é um começo. É um começo. E assim que a gente vai na vida, a gente vai crescendo. Porque eu vejo que tem muito critério comparativo hoje em dia. Exatamente. Então a gente abre a internet, abre o Instagram, as mídias sociais e você vê o cara ali com 16, 17 anos com uma Lamborghini na garagem e você olha e fala, nossa, eu ainda tô no ensino médio, meu Deus, eu sou um merda. Ou então, entendeu? Meu Deus, tenho 50 anos e não tenho nem metade disso. Exatamente. Então você automaticamente cai num limbo de que você não é bom, de que você não consegue. Mas às vezes o cara tá com o carro alugado. Ou às vezes realmente ele teve sucesso. Mas cada caso é um caso. Cada história é uma história. Entendeu? Construa a sua história, né? Passo a passo. São micro resultados. Então, assim, a gente escuta muito e sabe que na prática o que funciona é a constância. Eu fiz hoje. Se desafia só por hoje, né? Devagar e sempre. O tal do só por hoje aí, quem teve problema com droga, né? Ex-adictos, as pessoas têm essa. Só por hoje eu não uso droga. Só por hoje eu vou à academia. Até o Pablo falou outro dia numa live dele sobre isso, né? Sobre o só por hoje, né? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Mas se desafie a construir, a dar pequenos passos para você ter um resultado. Né? Tem uma fala que é assim, nada na vida é fácil. Tudo é difícil. É difícil você ter uma família. É difícil ser rico. Mas também é difícil ser pobre. E é difícil ser sozinho. Escolha o seu difícil. Simples. Então você quer... O que você prefere? A dificuldade de levantar todo dia e treinar? Ou a dificuldade de ficar num hospital e depender de médico e de remédio para sobreviver? A dificuldade de você correr atrás e se exercitar e estar no ápice da sua forma física, entender que isso é um aluguel que se você parar de pagar, parar de fazer os treinos, uma hora vai acabar. A conta vai chegar. Ou a dificuldade de você ver outras pessoas carregando seus filhos a não ser você. Entendeu? Imagina a sua dor. Eu vi uma foto esses dias, Paula, que isso... Eu até salvei essa foto porque foi muito impactante pra mim. Acredito que talvez até você tenha visto. Uma foto viralizou.
um homem gordinho carregando as sacolas e, tipo, ele saindo como se fosse de um incêndio, assim, e um bombeiro carregando a esposa dele e a filha dele no colo. E ele carregando as sacolas porque ele não tinha força pra carregar a esposa e a filha. Meu Deus, forte. Então imagina só você estar numa condição de fragilidade, que pessoas dependam de você e você não ter a capacidade física de cuidar dessas pessoas. É isso. Imagina a dor que é para um pai, para uma mãe, É. o filho ou a filha chegar: pai, compra aquilo pra mim, compra um sorvete pra mim, Uhum. me dá tal coisa. E você olhar pra dentro de você e tem que virar pro seu filho e pra sua filha e falar assim: papai, mamãe não pode te dar. Uhum. Mamãe não tem condição. Nossa, terrível. Imagina a dor que é. É. Então por isso que hoje a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer, pra não estar numa situação, um dia de fragilidade. Eu sei que todo mundo é sujeito a isso, mas evitar fazer a nossa parte pra que nós sempre estejamos prontos para as adversidades da vida. É isso aí. Nossa, olha, JP, quero te agradecer. Eu sei que você tem uma agenda super corrida, que você tem aí os seus compromissos, mas eu quero te agradecer por esse transbordo, por esse tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza de que essa sua mensagem, ela tem um poder tremendo, transformador. A gente ainda vai voltar a falar aqui. Eu quero, depois que a gente volte num outro momento, para a gente falar desse projeto todo, desse super-humano que você também está envolvido, né? Eu quero que a gente volte a falar disso. A gente tem muita coisa para conversar, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria deixar aqui um espaço para que você deixasse seu recado, a sua mensagem, aquilo que está aí queimando no seu coração que você quer compartilhar com aquelas pessoas que estão nos assistindo. O que toca no meu coração para falar, eu nem pensei em nada, mas às vezes você acha que você não é especial, às vezes você acha que você é simplesmente um zero à esquerda. E era isso que eu sentia quando eu comecei, quando eu olhava no espelho eu não gostava do que eu via, quando eu era zoado na escola por ser magro, por ser fraco, por ser feio. E às vezes você tá numa situação que nem você gosta de você. Que você tá numa situação de, dizemos, não até ser categórico na palavra, mas uma situação de miséria. Miséria em todos os sentidos. Mas você nasceu para ser, você nasceu com um dom e um talento que mais ninguém tem. Você nasceu com uma missão de transformar e edificar vidas. E muitas pessoas precisam de você. Só que você precisa ter um despertar e acordar para isso. E não jogar o seu tempo no lixo. Porque tem, às vezes, uma geração esperando para que você transforme essas pessoas. Seja com uma palavra, seja com uma atitude. Porque às vezes a gente vê uma coisa e aquilo fixa na nossa mente e você nunca mais esquece. Às vezes você conhece uma pessoa e aquela pessoa eterniza um momento na sua vida que passa ano entre ano. Aquilo virou parte do seu estilo de vida. Uau. E então a gente nasceu, você que está assistindo, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu dom? O que você faz de melhor que as outras pessoas não fazem? Qual que é o seu destaque? Qual que é a sua chave para o sucesso? O sucesso ele é muito variável, varia. A gente tem interpretação, às vezes pode ser um sucesso financeiro, um sucesso de ter uma família, mas todo mundo nasceu com um propósito. Então encontre o seu propósito, porque automaticamente isso vai fazer com que você viva o que Deus tem preparado para você. Entendeu? Uau. E uma coisa que eu sempre busquei entender, e hoje eu vivo isso, que a gente, é uma frase clichê, mas é a verdade. Você tá perdido. Você pode olhar. Se você tem tatuagem, por exemplo, se você gosta de tomar café, as 5 pessoas mais próximas a você têm os mesmos hábitos e as mesmas ações do que você.
Sem erro. Se você bebe, as 5 pessoas ao seu redor provavelmente bebem. Ou de 3, de 5, 3 bebem. Ou seja, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, se quer mudar a sua realidade, você tá perdido, cara, você inspira em alguém, filtre os conteúdos que você assiste, as coisas que você consome. Busque se conectar com pessoas que vão te agregar. Não seja o mais inteligente da roda. Seja o cara mais burro. Seja a pessoa que mais vai aprender ali. Esteja com pessoas que vão te levar pra cima. Não com quem vai te puxar pra baixo. Entende? Então, às vezes você tá num lugar que você fala, nossa, eu não evoluo, não saio daqui. Mas, às vezes, são as pessoas que estão ali que te puxam pra baixo. Exatamente. Entendeu? Então, eu hoje vivo o poder da ambiência. Entende? Porque através disso, através do ambiente que você tá, muita coisa acontece. Tanto no sentido positivo quanto no negativo. Isso automaticamente vincula com um propósito. Porque às vezes Deus te deu um dom de visão que você vê um potencial em mim que nem eu enxerguei. E você fala, JP, cara, você é bom nisso. Por que você não faz um curso a respeito disso? JP, você se daria bem nessa área. Mas você no lugar errado, você não vai ter essa visão. Principalmente quando você não tá você não tá conectado com Deus. Entendeu? Então, entra muito numa metáfora que eu falo muito pros meus amigos, que é o seguinte. Tinha uma águia que ela teve uns filhotes, e um dos filhotinhos tava em cima da árvore. Embaixo, no chão, tinha um ninho de galinha. Em um determinado dia, a mãe saiu, só que um dos filhotinhos caiu no chão. E começou a conviver com os pintinhos. Só que, naquele momento, foi passando o tempo, a águia esqueceu do filhote. E os pintinhos foram se desenvolvendo e viraram frangos. Aí, aquela águia que tinha caído, ela sempre teve vontade de voar. Sempre. Mas ela falou, não vou voar. Mas porque eu não consigo. Porque frango não voa. Só que ela não era um frango, ela era uma águia. Ou seja, ela estava no lugar errado. Entendeu? Então, às vezes, você tem um big de um potencial, mas você tá no lugar errado. Você tá no lugar que as pessoas te puxam pra fora do seu propósito. Entendeu? Então, uma reconfiguração do ambiente que você tá muda toda a trajetória da sua vida. Entende? Então, se você tem vontade de voar, mas tá num lugar que ninguém voa, talvez esteja na hora de você ir pra onde as pessoas estão voando. Uau. Entende? É isso. Então, esse é o recado que eu tenho pra vocês que estão nos assistindo. Você, né, que tem às vezes um fogo que queima dentro de você de mudança, de pensar fora da caixa, mas é como se você abrisse a boca ao seu redor e ninguém entendesse você. Dá o primeiro passo, é o mais importante. E busque se conectar com pessoas que ou já estão onde você quer estar, ou estão no caminho. Porque isso vai poupar muitos anos de dor de cabeça e vai acelerar os processos também. Uau, que incrível, gente. Olha, mais uma vez, digo pra você, volta aqui, assiste de novo, né? O JP é um cara que carrega uma mensagem, ele tem uma técnica, mas ele carrega uma mensagem realmente transformadora. JP, muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Obrigada. Vamos combinar mais um episódio aqui, dessa vez pra gente falar aí do Super-Humanos, dessas mentorias que estão surgindo aí. Porque, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Escolha caminhar com quem tem resultado. Escolha andar junto, né? E adquirir conhecimento com pessoas como o JP, com o Hugo, que estão aí nesse movimento, né? Transformando vidas, né? E transformando o corpo, né? Que é nosso templo, como o JP colocou aqui. Né? A galera às vezes pergunta pra gente, nossa, como que os seus alunos, os alunos do templo evoluem tão rápido, né? Eu tenho 6 para 7 anos de calistenia, Paula. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse lá atrás o conhecimento que eu tenho hoje, eu evoluiria 7 anos em 2. Uau. Sem sombra de dúvida. É isso. Porque o conhecimento, quando você tem ele palpável, o que eu tenho que fazer? O que eu não tenho? O que eu preciso fazer para chegar em tal lugar? O que eu preciso fazer para desenvolver tal coisa? O que eu não posso fazer? É muito mais fácil. É muito mais prático.
Entendeu? Nós precisamos de mentores. É verdade. Entendeu? É o poder da ambiência. Você precisa andar com quem já está lá ou com quem está no caminho. É isso aí. Entendeu? E hoje nós estamos aqui, né? A gente está criando uma comunidade para que o conhecimento seja específico, mas não apenas específico, simplificado para vocês aprenderem e se desenvolverem na calistenia. E não só na calistenia, tem muita coisa boa vindo aí. Então, aguardem novidades. É isso. Eu tenho certeza que você que está assistindo não tem por perder nada. Vai ser um conhecimento transformador. É isso. Porque se há 6, 7, 8 anos atrás tivéssemos esse conhecimento em mãos, a calistenia com certeza, no mínimo, já estaria nas Olimpíadas. Uau! E é para isso que a gente está trabalhando. Uau, que incrível! Olha, JP, muito obrigada. Vou pedir para você aí compartilhar esse nosso podcast, né? Manda aí, curte, manda para aquelas pessoas que precisam ter uma virada de chave. Esse é o nosso propósito aqui dentro desse podcast, é que a gente possa trazer um conhecimento para você, né? Pessoas que têm aí essa chave, que têm esse código em diversas áreas. E hoje a gente teve aí a oportunidade de ouvir um pouquinho mais sobre o poder que há na nossa mente, na execução de exercícios extremamente calculados. Então, segue JP, tá bom? Vai lá no Instagram dele. Fala de novo o seu Instagram, JP. JP Olsen. JP_OLSENN. Pegou? Anota aí, segue lá e faz aí, comenta depois pra gente o que isso aí transformou na sua vida, tá bom? JP, obrigada. A gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.